Boa noite. Hoje, domingo, 17 de maio de 2020, estamos ao vivo aqui pelo Facebook, trazendo informações sobre a pandemia do coronavírus e os seus reflexos aqui na região norte, em especial no município de Coxim. Alguns dados importantes: no Brasil, já são mais de 241 mil casos confirmados para Covid-19 e 16 mil óbitos. No Mato Grosso do Sul, nós temos 570 casos confirmados, 315 estão em isolamento domiciliar, e a boa notícia é de que 217 já estão recuperados. Em Coxim, hoje, 39 casos notificados, 7 casos confirmados, 32 casos descartados, e 1 caso recuperado. Hoje nós estamos aqui para atualizar a você que nos assiste os números de casos testados para positivo de coronavírus 19. Nós recebemos agora há pouco a confirmação de mais um caso, através de um laudo do Laboratório Central de Mato Grosso do Sul, o LACEN, de um suspeito que teve a confirmação e que constou no boletim agora há pouco, e agora a gente quer aqui, dando transparência, informar você sobre esse caso. Trata-se de um senhor de 99 anos, em situação de rua, que está no hospital há 2 dias, foi acolhido pela assistência social há alguns dias, tem feito as suas refeições e tem repousado na casa de passagem do município, o antigo albergue, e que a partir de agora vai concentrar toda a atenção da Secretaria Municipal de Saúde exatamente por conta disso. Trata-se de um caso confirmado que acabou tendo relação com tantas outras pessoas, inclusive na casa de passagem. Então, é mais um caso confirmado. Está aqui ao meu lado hoje o secretário de Saúde, Franciel Oliveira, que vai passar algumas informações e particularidades desse caso. E desde hoje à tarde, quando a gente recebeu agora há pouco no final do dia a informação, a nossa equipe já está trabalhando, fazendo a busca ativa, como a gente chama, para verificar e montar um cenário de quantas pessoas, eventualmente, esse senhor em situação de rua teve contato, a situação de saúde das pessoas que estão na casa de passagem, a situação de eventuais pessoas que ele teve contato ao longo dos últimos dias. Franciel. Boa noite, prefeito, boa noite para a nossa equipe que está aqui, boa noite, pessoal que está nos vendo aí através das redes sociais. Hoje um domingo, mais um domingo. A equipe hoje chamou a atenção, parece que os nossos casos positivos estão vindo sempre aos domingos. É uma coincidência estranha, mas isso tem virado rotina em alguns casos aí. Esse caso específico, esse senhor vive em situação de rua, ele adentrou no hospital regional, ele estava na casa de passagem, ali recebendo alimentação, os cuidados da casa de passagem, juntamente com mais outras 13 pessoas que estão lá com ele, fora os 2 monitores, e ele foi recebido na assistência social por alguns funcionários que também tiveram um contato direto com ele, São exatamente 3 funcionários até o fechamento agora da live que nós estamos fazendo. Então ele já teve contato com aproximadamente 17 pessoas de forma direta. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Coxim através do SAMU, mas a equipe estava bem paramentada, toda protegida. Foi recebido no Hospital Regional também pela equipe que está bem paramentada, bem protegida, onde foi realizado um exame de tomografia computadorizada nele. E nesse exame de tomografia computadorizada voltou o laudo já dizendo que essa questão pulmonar dele está bem evoluída, a doença, bem avançada, em estado bem avançado, apesar, prefeito, do estado de saúde dele ser considerado bom até o presente momento.
requer cuidados, né? Ele está lá sendo medicado no hospital regional, sendo cuidado pela nossa equipe, mas o estado de saúde dele é bom. O que preocupa agora? Hoje à tarde nós tivemos uma reunião rápida com a equipe do Covid, juntamente com a gerência de vigilância epidemiológica e com a vigilância sanitária, com o nosso amigo Simon lá e com a Patrícia, e também com a equipe da assistência social ali encaminhada pelo secretário Denilson, onde nós iniciamos o monitoramento, as tratativas para saber desses casos. Alguns casos são algumas particularidades desse caso. Por exemplo, na casa de passagem, ninguém é obrigado a ficar lá o dia inteiro, então eles recebem o café da manhã e aí eles saem para seguir a vida deles na cidade. Depois eles retornam para o almoço e, mais uma vez, aqueles que quiserem sair não tem nenhum impedimento que diga que eles estão impedidos de sair. E aí eles retornam entre 7 até 8 da noite. Então, no final da tarde, a nossa equipe esteve lá, a equipe da Prefeitura, Secretaria de Saúde, com a equipe que está realizando a higienização agora dos lugares, com os equipamentos. Foi feita uma limpeza terminal em todo o albergue. A equipe do Covid estava lá, a equipe completa, para fazer as fichas de triagem, para a gente tentar agora identificar com a maior brevidade possível aonde essas pessoas circularam e com quem elas tiveram contato, né? Além disso, teve um morador também da região que teve contato com eles, que também foi para o isolamento domiciliar, e agora a nossa preocupação ela é redobrada, porque essas pessoas elas seguiram em vários momentos na cidade. A partir da detecção desse caso agora, eles estão em isolamento no próprio albergue, então, na casa de passagem, então já comunicando que a casa de passagem está, por hora, interditada, por uma decisão técnica de dizer que ela não vai mais receber ninguém, porque nós transformamos ela num isolamento, porque são pacientes que, por enquanto, não estão manifestando sintomas, mas que precisam ficar ali por 14 dias em monitoramento. Então, como eles já estão ambientados ali, eles vão ficar lá mesmo, juntamente com o nosso funcionário, que é o funcionário que cuida da casa, né? E ele está bastante consciente em relação a isso, então nós estivemos lá, eu estive pessoalmente, para a gente conversar com aquelas pessoas e pedir para elas a colaboração, que nesse momento elas estão proibidas de sair para circular aí na rua. Agora a expectativa a gente já percebeu lá que tem algumas pessoas que estão lá também, que têm familiares aqui na cidade de Coxim, né? Então agora é fazer uma buscativa para saber se as pessoas tiveram contato com os familiares. Esse senhor não é a primeira vez que ele passa em Coxim, ele leva uma vida, ele viaja muito, né? Ele sai Brasil afora, tanto é que a informação que nós temos agora é que ele veio de São Paulo ele foi para o Pará, e do Pará ele veio de ônibus pelo Mato Grosso e veio parar aqui em Coxim. Já, segundo informações, essa deve ser pelo menos a terceira vez que ele passa por aqui. A documentação dele apresenta essa idade, chamou a nossa atenção também, por ele ter uma aparência de uma pessoa aí de 70 anos no máximo, né? Mas a documentação dele, que foi entregue no albergue, e a documentação dele, que foi entregue no hospital regional, tem a declaração dessa idade aí. E agora, a preocupação agora é em fechar esse caso, porque o vírus já estava em circulação comunitária, agora é tentar entender como ele pegou isso, se ele chegou aqui já doente, se ele adquiriu a doença aqui, porque ele circula muito na cidade, esse pessoal eles se aglomeram em alguns pontos da cidade, né, durante o dia, e vão lá para dormir, para se alimentar. E agora acho que o coxinense tem que ficar muito mais alerta, muito mais atento, porque a gente percebe que, infelizmente, algumas pessoas ainda insistem em não cumprir as medidas de segurança. Por exemplo, eu, agora há pouco, vindo para cá, a Avenida Virgínia Ferreira está com um movimento incrível das pessoas se reunindo ali para tomar tereré, para tomar cerveja, enfim. Então, quando a gente fala de não aglomerar, esse é um dos casos de não aglomeração. A cidade está voltando ao seu ritmo normal, né, prefeito? A gente não tem lockdown, está todo mundo trabalhando com normas de segurança, mas eu acredito que nesse momento a gente precisa se atentar principalmente
nessas reuniões domiciliares que têm acontecido com muita frequência e nessas reuniões em locais públicos, haja vista que nós estamos aí já vivendo uma transmissão comunitária. Acho que é importante dizer um outro assunto, né, relacionado ao avanço da doença no município de Coxim. Nós vamos iniciar, a partir dessa semana também, um debate com a Vigilância Sanitária do município, com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Comitê de Crise, com outras instituições, para a gente criar um plano caso o número de casos possa crescer ainda mais e chegando a uma situação insustentável. A gente precisa prever em que momento outras medidas possam ser tomadas, inclusive com a diminuição da circulação na cidade. Então, qual é a próxima medida? O que a gente espera é que, cuidando da forma como nós estamos cuidando desses casos, a doença não avance, como tem sido feito um esforço muito grande da equipe da Prefeitura Municipal de Coxim, seja da Secretaria de Saúde, seja de outras instituições que estão imbuídas de promover o combate à doença, mas é importante que nós tenhamos também essa análise, né? Considerando que as informações que nos chegam é de que o Brasil vem crescendo em número de casos, que esse mês e o mês que vem são meses estratégicos no combate à doença, nós vamos prever o futuro numa análise de crescimento para saber em que determinado momento, através de números que possam ser alcançados, outras medidas sejam tomadas, medidas mais drásticas, medidas mais firmes do ponto de vista do cerceamento, muitas vezes até da locomoção, esse tipo de situação. Então, é uma preocupação que nós temos, né? As medidas elas continuam válidas do jeito que estão, mas já é uma cobrança de outros órgãos para que a gente possa analisar esses cenários todos e verificar como proceder caso haja um aumento acelerado do número de casos. Portanto, para você que nos assiste nesse momento, relembrando os casos até aqui em Coxim, né? Tenho falado bastante isso para que você possa se situar também com relação a essa questão. O primeiro caso é aquele caso de Sonora, onde um morador de Coxim foi para Sonora, lá adquiriu a doença, lá se tratou, lá fez sua quarentena, seu isolamento social, e lá acabou recebendo a alta. Esse é o nosso primeiro caso curado de Covid-19. O caso número 2 e 3 tratam-se de um casal, né? O caso número 2 adquiriu a doença, passou para o caso número 3, que depois passou pelo caso número 5 e número 6, era o mesmo núcleo familiar. Então, 2 adultos e 2 crianças estão em isolamento social e caminham para receber alta nos próximos dias ou nas próximas semanas, segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde. O caso número 4, né, que foi noticiado entre o número 02, 03, 05, 06, que são do mesmo núcleo familiar, refere-se a uma funcionária do hospital que provavelmente tem adquirido a doença ou no trato do desenvolvimento das suas atividades internas, ou eventualmente também até fora. Isso é impossível saber, mas a gente acredita que seja em função do momento onde o primeiro caso confirmado para a Covid esteve no hospital. Agora o caso número 7, portanto, refere-se a esse senhor de 99 anos. Ele é um senhor em situação de rua, que já recebeu os cuidados da assistência social nos últimos dias, estava pernoitando e fazendo as suas refeições na nossa casa de passagem, e que agora está no hospital recebendo os cuidados. Apesar da idade, isso é um fator curioso, as informações que nos chegam é que aparentemente trata-se de um senhor com aparência mais jovem do que essa idade de 99 anos, mas que inspira cuidados exatamente porque aquilo que o Franciel disse, os exames de tomografia apontam uma situação avançada da doença e que vai precisar de todos os cuidados e de todos os estímulos médicos para que possa se recuperar.
Já foi dito aqui também que a Casa de Passagem agora, ela passa a ser um local que vai receber a quarentena das pessoas que já estavam lá, né? Então, quem trabalha, quem está ali, nós vamos, num primeiro momento, garantir que façam isolamento social ali. Se for necessário, devido às características desse público, a gente já pensa em organizar um outro espaço, caso isso seja necessário, mas será o primeiro caso de isolamento social que o poder público deverá estar organizando em espaço público, né? Porque é, na verdade, um serviço social. Franciel, mais alguma informação a respeito desse caso? Eu acredito que o que é bom a gente ressaltar é que essa doença ela tem demonstrado uma capacidade de multiplicação muito rápida. Nós temos uma cidade do Mato Grosso do Sul, que é Guia Lopes, que é uma cidade que tem aproximadamente 11 mil habitantes, segundo o IBGE, uma cidade pequena, né, e que saltou rapidamente de um caso 1 para 98 casos. Hoje é a cidade com o maior número de casos proporcionalmente do Brasil. Eu vi esse dado hoje, eu fiquei muito assustado. Per capita, né? Per capita. Quando você faz a conta na proporcionalidade, pelo tamanho da cidade, uma cidade com 10 mil habitantes, com 98 casos, isso é assustador. A doença hoje, ela migrou para várias cidades, Bonito também já manifestou casos, várias cidades estão manifestando casos, e demonstra aqui, mais uma vez, o cuidado e a atenção que nós temos que ter com as nossas medidas, com as nossas regras, e, acima de tudo, com a consciência de cada um. Hoje uma pessoa, no final da tarde, me ligou e falou assim, olha, estou preocupado porque eu estou vendo muita festa dentro de casa, muita festa. Eu repito uma frase que eu falei desde o primeiro dia. Se você acha que você está escondendo da vigilância sanitária, está escondendo do prefeito Aloysio, do secretário de saúde, você está muito enganado. Você precisa esconder do Covid-19. Nós estamos vendo vários exemplos de famílias que se reúnem para fazer um churrasco, que é uma coisa bacana, legal, ali, e dá problema, e que principalmente traz outras pessoas de fora. Então, festa escondida, evento escondido, não está escondendo da gente. Eu acho que essa consciência é igual quando você é criança, que você acha que você está escondendo alguma coisa do pai. Você vai para a escola e mata a aula. Aí você acha que está enganando o pai. Aí quando você cresce, você descobre que, na verdade, você não estava enganando seu pai nem sua mãe. Você estava se enganando. Então, com relação ao Covid-19, eu acho que o que vale aqui é não se engane. A nossa cidade está seguindo o fluxo razoavelmente normal. Nosso comércio, está todo mundo funcionando. A nossa economia, ela está fluindo. Agora, para manter isso, a responsabilidade tem que ser nossa. Se a gente precisa aglomerar, é no trabalho quando não tem jeito, mas com as regras de segurança. Então, na rua, eu quero aqui fazer um apelo. Nós estamos com circulação já, né? Aqui no município de Coxim, já temos transmissão comunitária. Agora nós temos esses casos, essas pessoas que circulam na cidade, porque elas têm o direito delas de vir garantidos pela Constituição. Então, eu quero aproveitar só para relembrar você e dizer, olha, cuidado. Guia Lopes está lá, eu vi uma entrevista do prefeito, o pessoal está atribuindo essa multiplicação muito rápida a um hábito que é cultural na nossa região, que é o tereré. Eles estão lá atribuindo que essa multiplicação tão rápida se dá devido a esse consumo compartilhado de bomba de tereré e outras coisas compartilhadas. Então só fica o alerta, que nós não estamos alheios. A doença está aqui no Mato Grosso do Sul e está numa cidade pequena e que pode daqui a pouco causar um estrago muito grande se cada um não fizer a sua parte. E Guia Lopes, de fato, foge à regra porque em poucos dias, se eu não me engano, em menos de 10 dias, 98 casos foram confirmados numa cidade cuja população é bastante pequena. Isso deve servir de exemplo, deve nos dar a atenção necessária para que a gente reflita e possa tomar as medidas de prevenção que a gente vem falando e que todos já estão até cansados de ouvir, seja em jornais, noticiários, na própria internet, enfim. Há uma pergunta aqui, Franciel, com relação ao medicamento cloroquina, se esse medicamento ele está sendo ou não está sendo utilizado no tratamento da doença.
o uso de medicamento, para mim, na minha visão, no meu entendimento, é um ato de conduta médica, né? Cada médico, seguindo a sua capacidade, a sua condição de interpretação da doença, toma as medidas. Acredito que os médicos estão observando os estudos, as análises, e no dia a dia estão fazendo o possível para que o tratamento tenha êxito. Até aqui é importante dizer, e eu falo pela região norte aqui, com base nos números que a gente acabou de olhar aqui, né? Então são 23 casos na região norte. Até aqui, dos 23 casos, todos estão em boa condição de saúde. Grande parte deles, se não a imensa maioria, já foram recuperados. Então, os casos de Sonora já apresentaram melhoras e tiveram alta já há várias semanas. Os nossos casos, na próxima live, acredito eu, que pelo menos os casos 2, 3, 4, 5 e 6 já serão anunciados como casos curados para a doença, ou seja, que foram recuperados. Agora a gente acompanha com muita atenção esse caso número 7, esse senhor em situação de rua. Nos preocupa, primeiro, pela sua idade. Trata-se de uma pessoa, primeiro, em grau de vulnerabilidade, com comorbidade, e que a gente precisa fazer o máximo possível para que ele se recupere o quanto antes. A gente também faz esse alerta para você que é de grupo de risco, né? Apesar de, na última semana, mais uma vez ser noticiado de que o artigo 10 do nosso decreto que trata da flexibilização para o funcionamento do comércio, das medidas, trazia a informação de que nós pedimos para que você com mais de 60 anos não adentrasse ao comércio. Isso foi objeto de uma ação, né? Ou seja, uma determinada pessoa com um direito que lhe assiste procurou a justiça, conseguiu uma liminar. Essa liminar, ela foi objeto de um recurso para suspensão do seu efeito enquanto não houvesse o julgamento em segunda instância. Então, a liminar, ela está valendo até o julgamento de segunda instância. No julgamento poderá continuar valendo mais uma vez ou sofrer alteração, mas o fato é que mesmo a decisão judicial tendo suspendido essa previsão que nós colocamos no decreto de fazer com que os idosos não adentrassem ao comércio, mesmo assim a gente continua recomendando. São pessoas que precisam se cuidar ainda mais, né? Quanto mais avançada a idade, menor costuma ser o sistema de proteção dessa pessoa. Então, fica aqui mais uma vez, já falamos isso várias vezes também, esse alerta. Franciel, você quer falar alguma coisa a respeito da cloroquina? Eu tive conversando com a nossa infectologista, ela fez uso do medicamento. Já em alguns pacientes com internação, ela fez uso do medicamento, até porque esse medicamento tem uma discussão muito grande entre os médicos, né? Mas ela usou o protocolo nos pacientes em internação. E aí o paciente, ele autoriza a utilização do tratamento mediante um termo de responsabilidade. A doutora Camila, a infectologista, ela tem total responsabilidade por isso, né? Mas assim, em conversas com ela, eu tive a curiosidade de perguntar, porque todo mundo fala, acho que é um assunto do momento, né? A comunidade médica, alguns têm recomendado nos casos mais graves. E se o médico não quiser utilizar, ele tem o direito de não utilizar. É uma conduta médica. A conduta médica, ela é soberana. No caso do tratamento de qualquer doente, né? A conduta médica ela é soberana. A não ser que o paciente às vezes solicite. A não ser que o paciente se recuse a utilizar ou ele faça uma solicitação, mesmo assim ele é orientado de todos os riscos que tem qualquer medicamento, mas a conduta médica, quem define qual tipo de tratamento qualquer um de nós que vai receber, em qualquer doença, em qualquer nível, é o médico, e normalmente às vezes ele vai orientar você e vai te dar várias opções de tratamento. Nesse caso aqui, a nossa equipe já utilizou esse medicamento em alguns, acredito eu que em 1 ou 2 pacientes, utilizou outros medicamentos que nós temos ali na rede também, mas já sim, e nós temos inclusive esse medicamento. Ok. Franciel, um outro assunto que nós tratamos essa semana, eu acho importante repassar para a população,
foi mais uma etapa que avançamos na instalação dos equipamentos de UTI. Sim. Nós avançamos agora para a fase de habilitação do serviço junto à Secretaria de Estado de Saúde e junto ao Ministério da Saúde em Brasília. A habilitação trata-se de uma burocracia, ou seja, um ato administrativo onde o município, com base nas organizações que foram feitas de instalação dos equipamentos, nas normas de reforma do espaço, na colocação de equipamentos, solicita a habilitação para funcionamento junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado de Saúde, para que a gente possa, além de permitir agora, de fato, o início das atividades da UTI, a gente também habilita o financiamento dessa atividade especializada de saúde. Franciel, a habilitação ela teve início, você acredita que em quanto tempo a gente possa anunciar de vez o funcionamento da UTI, considerando que nós recebemos, por cessão de uso do Estado de Mato Grosso do Sul, a quem a gente agradece mais uma vez, na pessoa do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, e a nossa equipe médica, depois de receber os equipamentos e testar, entendeu que haveria necessidade de se adquirirem novos equipamentos para integrar aquela estrutura toda e ela ser, de fato, própria para atendimento de urgência e emergência, principalmente agora, de casos eventuais mais graves de Covid que o município possa ter. Então, com a habilitação, você acredita que em quanto tempo a gente já tem a autorização agora para funcionamento? Prefeito, como é um caso excepcional e só essa UTI ela só é autorizada para o Covid nesse primeiro momento, eu acredito que até na sexta-feira essa habilitação deve estar pronta, fazendo uma análise na forma como o governo federal vem fazendo rápido esse trâmite. Então, agora a nossa já está inscrita, eu acredito que no máximo até sexta-feira ou no início da outra semana, essa habilitação sai. Uma habilitação que leva normalmente 6, 7 meses, 1 ano para conseguir, eles estão conseguindo liberar agora em, no máximo, 5 dias. Então, a minha expectativa é que até sexta-feira nós possamos ter uma notícia já dos nossos leitos de UTI cadastrados. E a gente saber efetivamente o que de fato a gente vai conseguir de financiamento para esse serviço e poder também anunciar aqui o custo final desse serviço, se vai ser necessário também o aporte de recursos municipais ou de emendas, enfim, para que a gente possa ter a certeza de que o melhor está sendo feito para atendimento da população. Prefeito, ainda para esclarecer, eu acho que com relação a recursos financeiros, só lembrando que você que quiser acompanhar em tempo real as despesas com o coronavírus, com o Covid-19, na página da Prefeitura, você vai entrar lá, na parte da transparência, que vai estar lá uma pastinha Covid, onde você vai acessar e você vai ver o quanto que já foi gasto e no que foi aplicado já esse primeiro recurso. Ok, além das despesas, e daqui uns dias outras informações serão colocadas no portal, a gente está trabalhando para a reformulação de um espaço específico para Covid-19, das informações. Lá estão os decretos também. Então, na página da Prefeitura, você também tem acesso a todos os decretos relacionados, além dos outros decretos diários que são expedidos pela Prefeitura, existe um campo lá de atos normativos específicos para coronavírus. Por fim, eu gostaria de dizer à população que nos assiste, de que nós amanhã assinaremos um decreto estendendo as atividades escolares não presenciais até o dia 30 de junho. Portanto, as aulas presenciais continuam suspensas e as atividades não presenciais, ou seja, os professores estão trabalhando em sistema de teleaula, fazendo vídeos, construindo uma outra forma de levar conhecimento nesse período onde nós não podemos aglomerar e a gente precisa cuidar das crianças e estender o período onde a suspensão presencial das aulas acontece, significa cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, fazendo uma breve retrospectiva,
A suspensão das atividades presenciais escolares foi a primeira medida que nós tomamos exatamente no dia 18 de março. Então, no dia 18 de março, as aulas foram suspensas, aulas presenciais. Seguiram as atividades por vídeo, as atividades de teleensino, né? Seguiram, tanto foi que nós encerramos o bimestre no dia 30 de abril. De lá para cá, o que foi feito depois do dia 30 de abril? Foi antecipada o recesso escolar, né? Então, o recesso escolar que aconteceria em julho, para a gente aproveitar esse período onde a gente não pode ter aula presencial, a gente antecipou o recesso escolar e até dia 18 agora de maio, que é amanhã, amanhã encerra, portanto, o recesso escolar e a partir do dia 19 agora de maio, retomam-se as atividades escolares não presenciais. Então, a partir de terça-feira até o dia 30 de junho, as aulas, apesar de não estarem acontecendo nas escolas, os professores enviarão material através da internet. Nós estamos estudando uma forma também de garantir o auxílio para pessoas que eventualmente não tenham condições de acessar a internet para receber esses materiais. Os profissionais de educação também estão adotando metodologias de avaliação para que até aqui nós não tenhamos também prejuízo à condição de ensino dos nossos filhos. A gente sabe que é um momento delicado, o ideal seria que todos estivessem na escola, mas a gente precisa todos fazermos um esforço muito grande para que essas crianças possam garantir o seu aprendizado, ainda que nessa condição, à distância, através das atividades tecnológicas, enfim. Então, amanhã a gente publica o decreto e ele passa a ter a validade do dia 19 de maio até o dia 30 de junho. Essa medida, ela também deve ter o sentido de orientação para as escolas particulares, para que tenham também a mesma postura e assim o façam, preservando a vida das crianças. Acho que eram essas as informações que a gente queria trazer para você hoje. Mais uma vez aqui em primeira mão, mesmo sendo domingo, a nossa equipe está aqui para que o mais rápido possível as informações cheguem até você, para que você possa se situar com relação ao avanço da doença aqui no município de Coxim. Temos agora, portanto, 7 casos. Os 6 primeiros casos, acredito eu, segundo as informações que a Secretaria nos passa, que até a semana que vem eles deverão todos receber a alta. Quero agradecer o empenho de todos eles, que fizeram o seu isolamento social, que contribuíram para que o avanço da doença pudesse não acontecer, né, à medida que a gente tem percebido que em outras cidades muitas pessoas estão, mesmo doentes, mantendo suas rotinas, e isso é muito preocupante, pois pode afetar a vida de tantas outras pessoas, inclusive pessoas que eventualmente estejam em situação de risco, por serem pessoas idosas e terem algum tipo de doença. Então, essas são novidades, notícias boas também que a gente quer aqui trazer a vocês, porque graças a Deus até aqui todos na região norte estão com boa saúde. E agora a nossa missão da semana vai ser dar toda a atenção, todo o cuidado para a casa de passagem, onde pelo menos outras 14, 13 pessoas ali se encontram agora, antes fazendo suas refeições, pernoitando ali, para ter um cuidado socioassistencial, e agora deverão ficar lá em isolamento social, nos próximos pelo menos 14 dias, até que a gente tenha a certeza de que todos também se recuperaram. Na medida do possível, faremos testes, né? Estamos discutindo isso, para a gente poder ter mais segurança. Esses testes rápidos precisam, me parece que, ter um tempo depois do primeiro caso, para a gente tentar fazer a conta de quanto tempo essa pessoa já está doente para o teste poder funcionar e dizer se essa pessoa já tem anticorpos produzidos
e que aí no exame nos dão a certeza de que a doença já está no estágio final. É isso, quero agradecer, Franciel Oliveira, mais uma vez a sua parceria aqui, parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, obrigado mais uma vez aí pelo seu cuidado com a saúde do município de Coxim, agradecer a nossa equipe aqui de comunicação, que não tem medido esforço também para que a gente possa se organizar e levar informação a você que nos assiste, agradecer a todos aqueles que indistintamente têm combatido essa doença, sejam dando testemunho, sejam se preocupando, se manifestando, e a você que nos assiste aqui hoje, que nos ajuda também a levar informação de qualidade, informação oficial, né, ajudando a combater o fake news e tendo aí clareza do que está acontecendo do ponto de vista do combate também à doença do coronavírus aqui em Coxim. Desejo a você um bom restante de domingo, uma boa semana, fiquem com Deus, muito obrigado.